Merhaba, Ben Vinícius. Olha, gente, isso é a única coisa que eu sei falar em turco, não sei nem se está certo, tá? Mas parece que isso quer dizer, oi, tudo bem? Eu sou o Vinícius, como eu estou aqui na Turquia, em Istambul, quis usar um pouquinho isso. Estou tentando aprender alguma coisa, basicamente essas são as duas únicas coisas que eu sei falar por aqui. Sei falar obrigado também, mas é muito complicado, não vou tentar agora não. Bom, eu sou o Vinícius e também vai se apresentar aqui a Paty. Merhaba, eu sou a Patrícia, esposa do Vinícius, com quem eu viajo há 3 anos permanentemente. O casal partiu. Eu e a Paty somos o Casal Partiu. Casal Partiu? Como assim? Esse foi o nome que a gente criou pra gente mesmo, porque a gente partiu do Brasil há 3 anos. Inclusive, esse vídeo, a razão dele, é justamente para comemorar os 3 anos de Casal Partiu, que a gente está completando agora, no dia 30 de dezembro de 2013. Eu e a Paty somos nômades, a gente não tem casa. Mas como assim não tem casa? A gente não tem casa mesmo. Não tem casa no Brasil, não tem casa em lugar nenhum do mundo. A gente fica viajando o tempo todo, a gente muda de uma cidade para outra e a gente não tem uma moradia fixa em lugar nenhum do mundo. Isso é uma coisa, obviamente, bastante esquisita e é um pouco sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A história de ser nômade, na verdade, começou meio por acaso, não era uma coisa que a gente tinha planejado. Em 2009, a gente fez uma viagem para Buenos Aires, para a Argentina. A gente gostou muito da cidade e a gente decidiu tentar mudar para lá e viver durante alguns tempos por lá. Esse foi o plano, é um plano que a gente foi trabalhando em cima dele durante 1 ano e meio. No final de 2010, a gente efetivamente mudou para Buenos Aires. Aliás, antes até de ir para Buenos Aires, a gente foi para Bariloche, a gente foi passar o verão em Bariloche, o verão de 2011, né, janeiro e fevereiro a gente foi passar em Bariloche. E quando a gente estava lá, eu comecei a ler alguns livros sobre viagem e falei, poxa, tem um assunto aqui diferente que eu nunca tinha imaginado, que é essa história de pessoas que conseguem, sei lá, viver em diferentes lugares do mundo, não tem uma casa fixa e elas estão sempre viajando, passam algumas semanas, alguns meses em um lugar e depois viajam. E eu me dei conta, quando eu estava lendo esse livro, que todos os pré-requisitos para isso, de certa maneira a gente já tinha. Meio que por acaso a gente já tinha, porque a gente já tinha organizado a nossa forma de trabalhar para que a gente pudesse trabalhar remotamente. E dado que eu percebi isso, eu falei, poxa, a gente já bem que podia fazer esse tipo de coisa também. Por que não? Mas falando em trabalho, o que é exatamente o nosso trabalho? Bom, no meu caso, eu sou desenvolvedor de software, então eu preciso basicamente do meu computador, do meu notebook comigo, e eu posso programar, desenvolver software e trabalhar nisso de onde eu estiver no mundo. Eu só preciso ter uma conexão com a internet. Então não tem muita importância onde eu estou. Eu tenho a minha empresa no Brasil com um sócio, a gente trabalha remotamente sem maiores problemas. Aliás, a gente antes até trabalhava junto no mesmo lugar, só que a gente foi se organizando para trabalhar remotamente e quando a gente estava lá na Argentina, a coisa já era assim. Já a Paty, ela é fotógrafa de casamento, então ela precisa ir de fato a algum lugar para poder fazer as fotos dela de casamento. E ela sempre trabalhou bastante na cidade do Rio de Janeiro, fazendo fotos lá. E o nosso plano, quando a gente foi para a Argentina, era que ela diminuísse a quantidade de eventos que ia fazer, mas fosse ao Brasil a cada um mês, mais ou menos, e fizesse fotos de casamento lá, depois voltasse para a Argentina. Isso obviamente é viável, porque a Argentina é bem perto, então em 2 horas e meia, 3 horas de voo, a gente resolve esse problema e daria para ir lá uma vez por mês, sem maiores problemas, e fazer essas fotos lá. Esse era o plano originalmente, mas a gente se deu conta, depois lendo esse livro, que a gente já tinha reorganizado a nossa vida de uma tal maneira que daria então para a gente começar a viajar por aí também, e foi daí que começou a história do Casal Partiu. Essa vida que a gente leva é uma vida bastante esquisita, então ao longo desses 3 anos, nossos amigos, as pessoas que conhecem a gente, já fizeram 1 milhão de perguntas diferentes sobre essa loucura que a gente está fazendo, né? E eu vou tentar nesse vídeo responder algumas dessas perguntas. Uma das primeiras perguntas que nos fazem, sobretudo quem conhece a gente pela primeira vez, bom, mas vocês têm filhos? Como é que vocês fazem isso com filhos? A gente, de fato, não tem filho, a gente nunca quis ter filho, para falar a verdade, e isso já vem de muito antes de começar a viajar, então isso, obviamente, facilita muito a nossa vida, o fato de não ter filho, mas até onde eu saiba, não seria um impeditivo se a gente tivesse filho fazer o que a gente faz. De fato, a gente conhece, inclusive, algumas pessoas que têm filhos, que faz esse tipo de coisa e que, inclusive, considera que os filhos são até uma justificativa adicional para ter esse tipo de vida. Porque, na opinião deles,
quando a criança é exposta a tantos diferentes lugares, a diferentes experiências, exposta ao mundo de um modo geral, a educação dela e a evolução dela na vida é muito melhor do que se ela, na verdade, tivesse parada num lugar só, como normalmente a maioria das crianças, né, vive a vida inteira num lugar só. Então a gente, de fato, não tem filho, mas falando agora de um modo teórico, porque realmente não é a nossa experiência, a gente sabe de outras pessoas que têm experiência de ter filho e ainda assim fazer o que a gente faz. Uma outra pergunta bem curiosa que fazem sempre pra gente é: poxa, mas e aí, o que vocês fazem com as coisas de vocês? E a premissa é: bom, naturalmente todo mundo que mora numa casa, sei lá, tem lá um armário, tem todas as suas roupas, ou tem os seus livros, ou tem não sei o quê. E o que você faz então com todas essas coisas? Bom, como a gente tinha imaginado mudar para Buenos Aires, a gente, no fundo, inicialmente pensou em mudar as coisas para lá, depois percebeu que ia ser muito complicado, muito caro. A gente acabou preferindo vender tudo ou eliminar tudo que tivesse no Brasil, dar e assim por diante. E a gente, então, quando foi para Buenos Aires, já foi com muito pouca coisa. E depois, enquanto a gente estava lá, a gente foi se dando conta de que a gente precisava de menos coisa ainda do que a gente imaginava. A gente foi eliminando, até que hoje em dia, na verdade, a gente só tem uma malinha bem pequena. Então a gente tem roupa suficiente para mais ou menos uma semana. A gente usa aquela roupa, lava e depois usa de novo e assim por diante. Mas, embora seja muito repetitivo, a parte boa é que a gente tem muito pouca coisa para carregar. Nossa mala é bem pequenininha mesmo, é tipo a que você pode levar dentro do avião, só que ainda menor do que essa. É só o suficiente mesmo para uma semana e isso, por incrível que pareça, é o suficiente mesmo. A gente não sente falta de mais do que isso. E às vezes, quando a gente quer uma coisa nova, a gente está em algum lugar, vê uma coisa legal, a gente vai lá e compra. E se comprar alguma coisa, como não vai caber tudo mais, a gente pega alguma coisa que já estava meio velha, joga fora, e a gente no fundo vai meio que reciclando. Isso resolve a nossa vida muito bem. O que a gente precisa mesmo, de mais crítico no nosso dia a dia, nem é o que está na mala. É o que está na mochilinha que vai nas nossas costas. Mochila pequena, que tem o nosso notebook, a câmera fotográfica da Paty, já que ela é fotógrafa e né, necessita da câmera dela. E, sei lá, o nosso iPad, e acabou, assim, isso é o que realmente resolve a nossa vida, porque tanto eu quanto ela, a gente trabalha muito, a maior parte do tempo a gente está trabalhando, enquanto está fora do Brasil, mas a gente está trabalhando em casa, cada um no seu próprio notebook. Eu estou programando e a Paty está tratando as fotos, então montando os álbuns dos casamentos que ela já fez. A pergunta agora é: onde é que vocês já estiveram? Bom, na verdade, a gente, ao longo dos anos, não só desses últimos 3 anos, mas ao longo de anos até anteriores, a gente visitou muitos países. No total, o que eu sei até hoje é que a gente esteve em um pouco mais de 40 países e, sei lá, 200 e tantas cidades. Eu não perdi a conta em algum momento aí do caminho. Mas no início, em 2011, como eu falei para vocês, a gente foi para a Argentina primeiro, a gente ficou lá, daí a gente teve essa ideia de começar a viajar, e a gente logo então organizou uma primeira viagem para a Europa. A gente ficou em alguns países da Europa há algum tempo, e depois a gente voltou ao Brasil, e aí a Paty começou a fazer os casamentos dela, do ano, e a gente percebeu que, bom, dado que tinha uma distância de 1 mês, mais ou menos, entre um casamento e outro, não dava pra gente ficar indo para lugares muito longe. Então, nesse primeiro ano do Casal Partiu, a gente, de certa maneira, priorizou a América do Sul, porque era uma forma de a gente ir e voltar com mais rapidez. Então, a gente foi para lugares como Chile, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Curaçao. Foi um ano bem legal para conhecer um pouco mais o continente, ainda tem bastante coisa para conhecer, mas todos esses lugares foram lugares que a gente aprendeu muito e gostou muito de ter conhecido. Agora, a gente percebeu que essa questão de voltar ao Brasil a cada 1 mês atrapalhava muito no aspecto das viagens, e a gente então, para o ano seguinte, 2012, a gente decidiu rearrumar um pouco as coisas para que a Paty então pudesse voltar ao Brasil apenas durante 4 meses que ficasse lá seguidos no Rio de Janeiro, fazendo vários casamentos de uma vez só. Mas dessa maneira a gente poderia, nos outros meses todo ano, a gente poderia ficar mais livre e ir para lugares mais distantes, inclusive lugares que a gente nunca tinha ido e queria muito ir, que era o caso especificamente da Ásia. Então, no ano de 2012, a gente foi ter 9 meses à nossa disposição, porque a gente organizou dessa forma, e a gente então fez uma volta ao mundo de 9 meses. E nessa volta ao mundo a gente realmente teve um monte de lugares, foi muito legal. A gente começou inicialmente na Austrália, então a gente saiu da Argentina, foi para a Austrália, depois para Nova Zelândia. Na Nova Zelândia a gente subiu para o Japão, do Japão a gente foi para a Índia, da Índia a gente foi para Hong Kong, se eu não me engano, e aí a gente fez depois Tailândia, Malásia, Coreia, a gente foi também para Dubai, depois aqui no Oriente Médio a gente foi para Jordânia, Israel, Egito, onde mais? A gente esteve na Grécia, esteve no Chipre, depois a gente
terminou na Inglaterra e voltou para o Brasil. Então foi um ano que, de certa maneira, foi um ano muito mais de viagem mesmo, muito forte, e um ano que foi diferente em relação, por exemplo, a esse ano de 2013. Nesse ano de 2013, a gente já entrou numa fase que eu acho que é a fase que a gente vai ter mais duradoura daqui para frente, uma maneira de viajar um pouco mais lenta, vamos dizer assim. Então a gente vai para um determinado país, a gente fica numa cidade durante um tempo maior, trabalha, né, no nosso computador e tudo mais, aprecia um pouco mais a cidade, aprende um pouco mais, depois vai para um outro, num ritmo um pouco mais lento. Então, por exemplo, nesse ano de 2013, a gente começou aqui mesmo em Istambul, a gente começou aqui, ficou 2 meses, janeiro e fevereiro aqui, depois a gente pegou, tirou 2 semanas, foi viajar pela Turquia, visitou um monte de lugar legal na Turquia, depois a gente foi visitar rapidinho um país aqui do lado, chamado Geórgia. Então a gente ficou mais ou menos uns 10 dias por lá, depois a gente foi visitar uns amigos na Alemanha, em Berlim, e depois a gente voltou para a América do Sul, ficou uns 3 meses mais ou menos na Argentina, depois a Paty engatou nos casamentos dela lá no Rio durante uns 4 meses, e agora a gente voltou para cá, para a Turquia, onde a gente vai estar passando mais 2 meses aqui. Essa arrumação, ela tem um aspecto diferente, que é assim, a gente conhece os lugares, mas o objetivo não é simplesmente fazer turismo. A gente não faz tanto turismo assim, como normalmente se faria, por exemplo, numa viagem de férias. O que a gente faz na maior parte do tempo realmente é ficar em casa trabalhando. A gente aluga um apartamento temporário, a gente fica ali trabalhando o tempo todo, faz as nossas coisas. Só que assim, quando a gente sai para almoçar, a gente eventualmente vai experimentar restaurantes diferentes, anda um pouco pela cidade e acaba, sei lá, descobrindo um pouco a cidade, aprendendo um pouco sobre a cidade. Na hora que vai jantar, a mesma coisa. No final de semana, aí sim a gente dá uma turistadinha, né? Conhece um lugar, conhece outro. Então, assim, a gente meio que vai absorvendo a cidade nova aos poucos, sem aquela pressa, aquela coisa desesperada do turista. E também é legal porque a gente acaba tendo a oportunidade de fazer amigos. Então, por exemplo, aqui na Turquia, no início do ano, a gente fez vários amigos, foi o maior barato. A gente foi para alguns eventos do Couchsurfing, onde a gente conheceu várias pessoas, inclusive um casal que ficou muito amigo da gente, a gente encontrava todo final de semana, e esse casal, agora, recentemente, casou aqui em Istambul. E isso foi, inclusive, uma das razões pelas quais agora, em dezembro, a gente acabou voltando aqui, para poder ir no casamento deles, e acabou resolvendo até ficar um pouco mais de tempo e aproveitar para resolver uma série de pendências de trabalho que a gente tinha antes de a gente começar a visitar outros países também. Mas eu acho que esse ritmo de ficar em uma cidade durante pelo menos algumas semanas ou 1 ou 2 meses, provavelmente é o ritmo que a gente vai seguir mais daqui para frente. Isso nos leva à questão seguinte, obviamente, que é, tá, mas até quando vocês vão fazer isso? Isso é também uma pergunta que acontece muito, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei nem se a gente um dia vai parar, porque a gente adora fazer isso, mas a gente nunca pensou, depois que a gente começou, a gente nunca pensou na possibilidade de parar. Talvez um dia a gente pare, mas se a gente parar, mesmo assim, talvez não seja exatamente em um lugar fixo. Por exemplo, a gente gosta muito daqui de Istambul e gosta muito de Buenos Aires. É possível que a gente decida, por exemplo, passar metade do ano em uma cidade e metade do ano na outra cidade. É uma das possibilidades. Mas eu não sei exatamente nem quando a gente parar, nem se a gente vai parar, nem vejo muita razão para isso, porque esse tipo de vida realmente é muito legal. De todas as perguntas, talvez uma das mais clássicas é: mas peraí, como é que vocês fazem para bancar isso? Como é que vocês ficam viajando dessa forma, né? Você deve ser muito rico para fazer uma coisa dessa. E nada poderia ser mais longe da realidade, não é nada disso. O que acontece é que quando a gente morava no Brasil, a gente tinha uma série de custos lá no Brasil. A gente tinha o custo da casa em si, que não era barato, claro, para quem está morando numa cidade, né? A gente morava em Niterói, quer dizer, do lado do Rio, uma área cara pra caramba, e a gente gastava muito morando lá. Só que, quando, por exemplo, se você pega e sai de férias, e você é uma pessoa, né, normal, como todo mundo, tem uma casa, mora lá, sai de férias, o que acontece? No momento que você está nas férias, você tem todos os custos da viagem e também continua tendo os custos da sua casa. Então, na verdade, seus custos realmente crescem muito na hora que você sai para viajar. Isso é uma das coisas que torna caro tirar férias. No nosso caso, a gente não tem mais esse custo no Brasil. Então, o que acaba acontecendo é que a gente pega tudo o que a gente gastaria para arcar com os custos da casa no Brasil e a gente passa a investir na nossa viagem. Então, a maior parte do dinheiro que a gente gasta simplesmente é o dinheiro que a gente já gastava antes, só que a gente não tem mais que ficar gastando no Brasil. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que a gente continua trabalhando. Então, a gente não é como às vezes acontece, e a gente conhece também gente que fez isso,
junta dinheiro por um tempo, junta bastante dinheiro, daí sai para viajar e começa a consumir aquele dinheiro e vai viajar enquanto tiver dinheiro para isso, mas não está gerando dinheiro novo. No nosso caso é diferente, realmente todo mês a gente recebe o nosso dinheiro normalmente, como a gente receberia se estivesse no Brasil, e isso é suficiente para pagar as contas. E uma terceira coisa curiosa é que na maior parte do tempo, quando a gente está fora do Brasil, no fundo a gente está gastando menos do que a gente gastaria no Brasil. Isso é realmente curioso, assim. O Brasil está tão caro que, assim, quase qualquer lugar que a gente vá é garantido, praticamente garantido, que a gente vai gastar menos do que se estivesse no Brasil. É impressionante, mas realmente tem sido assim a nossa experiência. Então, na prática, viajar, em grande parte, acaba sendo mais barato. O que, claro, faz com que não seja exatamente assim, é porque quando você faz os voos, dependendo do voo internacional que você faz, aí você faz um investimento maior na passagem e isso realmente consome mais dinheiro. A gente não faz um monte de voos a cada ano, a gente faz alguns poucos voos e aí vai, por exemplo, para uma região, agora, por exemplo, a gente está numa região próxima da Europa, a gente vai fazer várias coisas aqui perto da Europa, vai ter um gasto de deslocamento aqui nessa área menor do que se a gente tivesse, por exemplo, fazendo várias viagens grandes, mas o custo que a gente teve de vir do Brasil para cá e depois de voltar para o Brasil, obviamente é um custo muito grande e esse custo a gente vai amortizando ao longo dos meses do ano, tá? Mas na prática essa é a questão. A gente, por um lado, gasta o dinheiro que a gente gastava antes no Brasil, a gente agora gasta aqui, porque a gente não tem mais as contas fixas lá, a gente continua trabalhando e em grande parte do tempo os custos fora do Brasil são realmente bem menores do que os daí do Brasil. Próxima pergunta agora é, cara, mas essa vida de vocês não é uma coisa muito arriscada? Deve ter, como é que são os perrengues, que tipo de problema que vocês enfrentam? Porque é um negócio meio apavorante isso, né não? Bom, vamos lá. Falando de perrengues, que tipo de perrengue pode acontecer? Uma das coisas mais críticas talvez seja, se tiver algum problema de saúde, né? Porque se ficar doente fora do Brasil, o que pode acontecer? Isso é bem curioso, porque na verdade aconteceu uma vez, aconteceu no ano passado. A gente estava na Tailândia e a gente estava indo para a Malásia lá num determinado dia. E no dia que a gente pegou esse voo, a Paty começou a passar mal. Começou a ter febre, começou a ter muita dor de cabeça. Quando a gente chegou na Malásia, ela estava realmente assim, estava muito, muito mal. Não estava se sentindo bem. A gente começou lá, ela começou a se medicar, sei lá, com Tilenol, alguma coisa assim, mas nada resolvia. E durante 2 dias aquilo não evoluía, não resolvia, não melhorava. Até que a gente chegou à conclusão que, olha, não tem jeito, vamos procurar um médico, vamos ver o que está acontecendo. E, por sorte, a gente já tinha ido lá num shopping, a gente tinha visto lá uma clínica, falou, vamos lá naquela clínica e vamos perguntar. Bom, conclusão da história, a gente foi nessa clínica, chegou lá sem ter agendado nada e a gente foi atendido super rápido. A médica logo entrou lá e começou a examinar a Paty. E a gente acabou descobrindo, a médica começou a perceber que talvez ela estivesse com dengue. Então, imediatamente ela recomendou que ela fosse para o laboratório era tipo sala ao lado, assim, fez o exame e alguns minutos depois saiu o resultado do exame e ela realmente foi confirmado que estava com dengue. Então, olha só, olha que coisa, né, pavorosa. Para complicar, nesse momento, a gente estava sem seguro de saúde. Então, isso tudo a gente tinha que tirar do próprio bolso. E a gente, então, no final, ficou assim, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Bom, resumo da história. A Paty realmente teve dengue. Ela fez essa consulta lá. A gente acabou descobrindo que a consulta foi super barata, comparada com os preços do Brasil, assim, sem comparação, muito acessível. O tempo que a gente levou na clínica foi assim, para fazer tudo, desde o momento que chegou, esperou, foi atendido pela médica, fez o exame dentro da própria clínica, o resultado do exame, tudo isso levou em torno de 40 minutos. Então, assim, extremamente rápido, extremamente tranquilo, assim, para qualquer padrão que você puder imaginar. E o lugar era lindo, maravilhoso, era um lugar de alto nível, sem problema nenhum. Ao longo dos dias seguintes, a gente então se mudou para um outro hotel melhor, algum lugar em que a Paty pudesse ficar bem, para poder se recuperar. E a gente tinha que todo dia voltar na clínica, porque ela tinha que fazer a contagem do número de plaquetas e tudo mais. Esse número foi baixando, começou a ficar um pouco arriscado, e a médica então recomendou que ela passasse a ir sempre no hospital. Então, quando a gente foi para o hospital que ela recomendou, sinceramente, o hospital parecia um hotel de 5 estrelas. Era uma coisa assim maravilhosa, pronto-socorro, atendimento super rápido, mesmo, né, sem agendamento, sem nada, super rápido atendimento e também muito barato. Então, no final das contas, isso levou mais ou menos uma semana em que a gente ficou lá e o gasto foi muito pequeno, especialmente se a gente comparar o quanto seria no Brasil, ainda mais se fosse no Brasil sem nenhum plano de saúde. Então, assim,
no final, o que ficou pra gente é o seguinte, eu costumo até brincar hoje em dia, eu falo assim, olha, se um dia eu adoecer, tiver qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o avião pra Malásia. Eu não vou nem perder meu tempo de ir ao médico aqui no Brasil. Porque assim, é tão melhor o atendimento e tão mais rápido, tão mais barato, que no final eu falei, esse medo que a gente tem de adoecer fora do Brasil, às vezes é bobo, porque, desculpa, mas a minha experiência no Brasil, frequentemente, qualquer coisa de saúde é extremamente tortuosa, mesmo que você, às vezes, até pague pelas coisas, é complicado o negócio. Então, assim, primeira coisa, isso daí já tirou o nosso medo. A gente sabe que em muitos lugares, não são todos, é claro, mas em muitos lugares, se a gente adoecer, a gente vai estar melhor do que se a gente adoecesse no Brasil. Hoje eu confesso que eu tenho o maior medo, na verdade, é de adoecer no Brasil. Mesmo pagando um plano de saúde, mesmo tendo ainda, né, mantendo algum nível de coisa lá, a minha maior preocupação realmente é ter algum problema no Brasil. Não é ter o problema fora do Brasil. Bom, que tipo de outro perrengue pode acontecer? Tá, Vinícius, mas em questões, por exemplo, ligadas à violência? Essa é uma pergunta ainda mais curiosa, né? Porque assim, a gente está tão habituado à violência no Brasil, o que a gente não se dá conta é que a violência lá no Brasil é muito maior do que, sei lá, em quase qualquer outro lugar do mundo que você puder imaginar. Então, no fundo, assim, nesses 3 anos, qual foi o maior nível de exposição de violência que a gente já teve? Vou dizer para vocês, tá? Não vou dizer que não aconteceu nada. Aconteceu. Quando a gente estava lá em Bariloche, bem no iniciozinho, a gente tinha alugado um carro e esse carro, a gente dormia na rua e tal, bonito. No dia lá, mais no final, quando a gente já estava prestes a devolver o carro, eu resolvi fazer algumas séries de checagens no carro. Por exemplo, né, ver se estava tudo certo no porta-malha, assim por diante. Foi daí que eu descobri que o step já não estava mais lá. E aquele pneu reserva sumiu. Como é que ele sumiu? Alguém furtou. Enquanto a gente estava em Bariloche, a gente passou dias sem saber disso, mas o pneu foi furtado. Obviamente, a gente teve que ir lá, comprar outro e devolver o carro com o pneu, né, sem esse problema. Mas isso foi a maior violência que a gente já teve. Nada, nesses 3 anos, nada aconteceu com a gente em termos de violência. Não teve nenhum perrengue nesse sentido. E a gente passou por países que as pessoas, por exemplo, às vezes têm muito medo, porque vê na mídia, né, por exemplo, Oriente Médio, meu Deus, né, que perigo. Não tinha perigo nenhum. O perigo maior, na verdade, a gente cada vez se dá mais conta, infelizmente, é quando a gente volta para o Rio. É o lugar mais perigoso que a gente frequenta, lamentavelmente, de todos os lugares. Então, assim, para o brasileiro, não é um problema tão grande assim em qualquer outro lugar. Provavelmente vai estar mais seguro. E vale dizer que, pelo menos, tem um lado bom nessa história do Brasil ser tão violento. A gente é paranoico. Então, assim, nós somos paranoicos. Talvez parte da razão pela qual a gente não passou por problemas maiores é porque a gente é super paranoico. Então a gente não dá mole. A gente não dá mole no Brasil, não dá mole em nenhum lugar do mundo. Isso não nos protege em absoluto. Mas isso provavelmente evita que a gente passe por problemas maiores em situações bobas que a gente consegue evitar se a gente tiver um pouquinho mais de esperteza. Isso a gente tem, isso a gente aplica o tempo todo, mesmo não estando no Brasil. Esse problema da violência, o problema da saúde, obviamente não são os únicos problemas que podem acontecer com a gente. Pode acontecer qualquer tipo de coisa com a gente quando a gente está fora do Brasil, aliás, no Brasil também. E para lidar com isso, com essa preocupação de, mas o que pode acontecer e tudo mais, a gente sempre procurou, ao longo da nossa vida, montar uma espécie de uma reserva financeira. Uma reserva que a gente possa ter lá para usar se acontecer algum problema, se tiver alguma emergência e assim por diante. Então, quando a gente estava no Brasil, a gente foi juntando dinheiro para isso. E agora, quando a gente está aqui fora, mesmo a gente trabalhando e tudo mais, quer dizer, a gente gasta o dinheiro normal do nosso trabalho, mas se alguma coisa muito séria acontecer, se a gente tiver que pegar um avião, voltar para o Brasil amanhã, se tiver alguma coisa assim muito grave, a gente sabe que a gente provavelmente vai conseguir resolver. A gente tem um recurso financeiro para resolver. Não é uma coisa que a gente vai ficar usando o tempo todo desse recurso, mas se a gente precisar, a gente sabe que a gente pode resolver. Então isso dá pra gente uma certa tranquilidade. Não é uma solução completa, não quer dizer que nada possa acontecer, mas se acontecer, a gente sabe que tem um caminho que possivelmente vai resolver. Então isso alivia um pouco a nossa tensão. Fora isso, a gente pesquisa muito antes de ir para os lugares, a gente se planeja, então a gente estuda cada lugar, a gente estuda até mesmo para saber se vale a pena ir, se não vale a pena ir, como é seguro, como não é seguro e assim por diante. Então assim, eu acho que muito da nossa segurança também passa pelo fazer um dever de casa de preparação. Se você estiver bem preparado,
você provavelmente vai estar bem em qualquer lugar do mundo. É tudo uma questão de preparação de fato. E hoje é mais fácil do que nunca fazer essa preparação, porque tudo que você precisar você consegue descobrir com relativa facilidade na internet. Você consegue inclusive conhecer pessoas do lugar antes mesmo de chegar no lugar. E se você precisar de um certo apoio, eventualmente você pode ter esse apoio. Então não é uma coisa assim tão apavorante. Eu acho que de todos os tempos, esse provavelmente é um dos melhores tempos que existe na humanidade para a gente viajar da forma que a gente faz, porque é um momento em que a gente tem muito recurso à nossa disposição, muito recurso que facilita e que torna até muito mais barato do que já foi em outros momentos fazer esse tipo de coisa. E um último assunto, talvez para comentar nessa parte, sobretudo mais ligada à saúde, é que a gente tenta lidar com a questão da saúde tentando, sempre que possível, focar muito na prevenção, né? Sim, a gente, ao longo desses anos, claro, primeiro, vamos lá, no início, quando a gente começou a viajar, a verdade seja dita, a gente se empolgou e aí chutou o balde. Então, no primeiro ano, a gente comia de tudo, a gente fazia o escarcéu, tratava o corpo como se fosse, assim, lixo qualquer. Aí, obviamente, a gente engordou, a saúde foi piorando, e a gente percebeu que, cara, não dá pra ser assim. Você tem que ir devagar e tem que ter atenção com a saúde. Então, a gente começou a fazer uma dieta. Tem uma coisa até legal, que quando a Paty estava lá com esse problema na Malásia, eu falei assim, não, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e começar a resolver também esse lado aí de dieta, vamos começar a emagrecer e assim por diante. E a gente, lá na Malásia, acabou encontrando uma balança portátil super pequenininha, do tamanho de um netbook. Aí eu comprei essa balança e até hoje a gente carrega essa balança com a gente. Então a gente monitora diariamente o nosso peso e sempre que a gente para de monitorar um pouquinho, o peso sobe. Agora, então, nessa época de fim de ano, já subiu. Mas tudo bem, a gente já voltou a monitorar, daqui a pouco ele vai baixar de novo. A gente está sempre atento a isso e a gente tenta ter uma alimentação mais controlada. Eu sou comilão pra caramba, então volta e meia descontrolo de novo. Mas a gente foi desenvolvendo uma boa consciência e a gente conseguiu segurar um pouco a onda. Tá? Volta e meia a gente tem que baixar de novo, agora mesmo a gente tem que fazer isso. Mas a gente tenta segurar a onda e a gente está aprendendo cada vez mais em relação a isso. Tem um tipo de coisa que eu faço também sempre no café da manhã, que é uma coisa que eu aprendi depois de ler algumas coisas, que também ajuda a manter, que a gente também come à noite, que é uma galete. Enfim, essas coisas ajudam a gente bastante. E a outra coisa é no lado de exercício. Então, por exemplo, esse ano a gente já fez bastante exercício. No começo do ano a gente fazia alguns exercícios em casa, aqui na Turquia. Depois, quando a gente foi para a Argentina, a gente tinha uma academia no prédio, então a gente usava todo dia, ia para academia, fazia bastante exercício também. A gente foi agora para o Brasil, a gente se matriculou tanto numa academia funcional quanto num Pilates, aprendeu também um monte de exercício. E agora, por exemplo, que a gente está aqui, a gente tem uma série, a gente faz em casa quase todo dia da semana. É uma série bem pesada, mas é uma série muito boa, engloba um monte de coisa e pega um monte de aprendizado que a gente foi tendo também de outros lugares, tanto de musculação, quanto do funcional, quanto do pilates. E com isso a gente vai tentando manter o corpo razoavelmente condicionado e a saúde em dia. Então eu acho que tem muito a ver com isso também, a questão da saúde. É a disciplina e o autocontrole que a gente tem que ter. E eu acho que essa vida que a gente tem, que é uma vida mais maluca, vamos dizer assim, ela está ajudando a gente a se forçar a ter mais atenção com essas coisas. A gente ainda erra muito, mas a gente sabe que a gente tem que toda hora voltar para o rumo, senão vai complicar. Tem gente que pergunta se foi difícil para a gente tomar essa decisão de vender tudo que tinha no Brasil, tipo, fechar a casa, começar a viajar pelo mundo e, obviamente, lidar com o fato de que, na maior parte do tempo, você vai estar longe dos seus amigos, você vai estar longe da sua família. Quer dizer, quais foram as maiores dificuldades, né, que a gente teve para tomar essa decisão? Olha, na verdade, por exemplo, a questão da família, dos amigos, eu acho que não é tão difícil assim, porque, embora a gente sinta falta, a verdade é que, assim, hoje é muito fácil a gente se comunicar. Então a gente, quando quer, a gente pode pegar, conversar com quem quer que seja no Skype, no FaceTime, no telefone, seja lá o que for. Então isso não é um problema assim tão grave, a gente sempre pode estar em contato com as pessoas. Mas o que talvez tenha sido mais difícil de tudo é a coisa do apego, né? Então assim, tem dois tipos de apego. Primeiro, o apego àquelas coisas materiais que a gente tinha no Brasil, tudo aquilo que a gente tinha na casa e que de repente a gente não tem mais. Sei lá, o fato de você parar para pensar, a gente não tem mais um carro, a gente não tem mais um monte de roupa, não tem mais um monte de sei lá, coisas, móveis e assim por diante. As pessoas se apegam a isso, todo mundo se apega a isso
e a gente até um certo ponto, com certeza, também tinha esse tipo de apego. E é difícil superar isso, mas talvez um apego ainda maior e mais crítico é o fato de que tanto eu quanto a Paty, a gente tinha uma determinada carreira no Brasil, cada um com a sua carreira. A Paty super bem sucedida na carreira dela de fotografia, eu com a minha empresa já com muitos anos de empresa, tive também toda uma carreira na área de desenvolvimento área, escrevi um livro, assim por diante. Então assim, essas coisas, elas de certa forma, quando a gente sai, a gente tem que deixar um pouco isso de lado, porque a gente vai se meter a fazer outras coisas, e querendo ou não, a gente vai talvez dar um pouco menos de atenção àquela carreira que a gente tinha antes, ou no mínimo, as pessoas, né, que viam a gente ali o tempo todo, elas já não vão mais ver. E aí você começa a pensar, poxa, mas será que as pessoas vão me esquecer? Será que nós vamos ser esquecidos? Será que nós não vamos mais fechar negócio? Você começa a ter um monte de neuras por conta disso. Felizmente essas coisas não aconteceram, tá tudo bem, assim, 3 anos depois a gente continua tendo os nossos negócios, tudo funcionando normalmente, mas dá medo, assim, dá muito medo no início. Eu acho que até hoje a gente pensa várias vezes um pouco sobre isso, até que ponto devia ou não devia. Existe esse apego que é um apego um pouco mais complicado. Mas por outro lado, eu sempre me lembro desse ditado chinês, né, que fala assim, olha, você precisa esvaziar a xícara para experimentar novos chás. Então tem hora que você também precisa encerrar um pouco algumas coisas que você fazia no passado, ou pelo menos deixar um pouco menos atenção para essas coisas, para que você possa dar espaço a fazer outras coisas novas. E para a gente, esse tipo de coisa nova que a gente está fazendo hoje, de conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, experimentar novas situações, enfim, tudo que a gente vem vivenciando nesses últimos 3 anos, é tão gratificante, tão valioso, que eu acho que mais do que supera qualquer perda que a gente tenha tido por não estar no Brasil nesses últimos 3 anos. Então é um equilíbrio, mas ainda assim, eu não vou dizer que é fácil, assim, foi difícil no início, levar essas coisas em conta, ainda às vezes a gente se pega pensando sobre isso, mas eu acho que o saldo é, enfim, infinitamente positivo, sem sombra de dúvida. Bom, esse vídeo já está bastante grande, já está na hora de acabar, então vamos lá. Para que a gente fez esse vídeo para começo de conversa? Em primeiro lugar, porque realmente a gente acabou de completar 3 anos de Casal Partiu, 3 anos que a gente vive como nômade, e eu acho que a gente tem que celebrar, e a maneira como eu queria celebrar é trazendo esse assunto para você parar e pensar no seguinte, vamos lá. A maioria das pessoas nasce, tem sua infância, vai para a escola, eventualmente aprende alguma coisa, começa a trabalhar, daqui a pouco começa a falar assim, eu tenho sonho da casa própria, então ele pega, financia uma casa, se coloca lá numa dívida para poder financiar uma casa, daqui a pouco acha uma namorada, um namorado, se casa, daqui a pouco vem os filhos, e aí a vida passa a ser o trabalho, a casa, os filhos, e depois do trabalho, a casa, os filhos, e aquela dívida que não termina, e aí tem o carro, e aí tem outra dívida, e assim por diante. E a vida vai sendo conduzida, uma vida que é a vida que todo mundo leva, que é uma vida normal, que não tem nada de errado, mas se você parar para pensar, uma de várias maneiras de tocar a vida, mas não é a única. Vem a ser a maneira que as pessoas, de um modo geral, optam. Talvez porque, como é o que todo mundo faz, você também vai lá e faz. Mas não é a única. Isso aqui é interessante. A gente, nesses últimos 3 anos, descobriu, vivenciando, que existe essa outra forma de conduzir a vida em que você simplesmente não tem casa. Você sai de um lado para o outro e você vive um pouco aqui, vive um pouco ali, e você aprende pra caramba, e você melhora como pessoa, e você, enfim, tem uma vida diferente, mas extremamente gratificante. E eu acho que é relevante falar sobre isso, porque para algumas pessoas, sobretudo as pessoas mais novas, que de certa maneira estão ainda começando a vida, talvez elas precisem também de outros exemplos, ver outras formas de conduzir a vida, que não apenas aquela que a gente está tão habituado, e que inclusive é bem marketeado pra gente o tempo todo, como por exemplo, o famoso sonho da casa própria. Poxa, mas vocês não têm uma casa própria de vocês. Isso não é um absurdo? Não, pra gente não é um absurdo. A gente pensa de uma outra maneira e a gente tem outras prioridades nas quais isso não é um absurdo. Por opção a gente não tem. E talvez não venha nunca ter ou não vá ter tão cedo assim. Puxa, mas isso é um absurdo. Mais ou menos. Depende do que você quer fazer na sua vida. Então, esse vídeo é talvez para trazer um outro exemplo do que também é possível. Porque se você olha para outras coisas e considera que também é possível, talvez você comece a pesquisar mais sobre ela. E talvez você comece a olhar outros exemplos e começar a considerar, poxa, mas então de repente isso aqui é legal de fazer. Se isso aqui for legal de fazer e você ainda for novo, você tem espaço para construir
o que for necessário para viabilizar isso aqui. Para a gente isso não caiu de bandeja. Nem eu nem a Paty somos ricos, nós não recebemos dinheiro de ninguém, tudo que a gente faz é dependente do nosso trabalho e a gente foi construindo um caminho até poder viabilizar o que a gente faz hoje em dia. Se você ainda é novo, você ainda vai começar a construir a sua vida, eventualmente você também pode construir um caminho que leve a ter uma vida parecida com essa, ou uma vida de alguma outra forma que te pareça mais razoável, mas não necessariamente você tem que ter exatamente a mesma vida que todas as pessoas levam, simplesmente porque é que todas as pessoas levam. Nem mesmo tem que necessariamente morar onde você nasceu, ou onde estão as pessoas que você conhece, e assim por diante. Só para encerrar, tem um assunto, por exemplo, sobre essa história de ter a própria casa, que eu acho que muitas vezes é negligenciado, as pessoas não pensam sobre isso, muito se valoriza, por exemplo, eu preciso muito ter a casa própria. Mas às vezes a gente se esquece o seguinte, beleza, você compra uma casa, e aí você começa a viver ali. Você escolheu aquele lugar porque é um lugar legal, um lugar que você gosta, e você começa a morar naquele lugar. O que a gente não leva em conta é que, de repente, com os anos, pode ser que aquele lugar já não seja mais tão legal assim. Pode ser que aquele lugar comece a ficar ruim de morar. Ou pode ser que você, por razões do trabalho, qualquer outra coisa, passe a ter que se deslocar para um lugar extremamente longe e fique muito mais razoável, por exemplo, você se mudar para um outro lugar. Se você comprou uma casa, não é que você não possa vender e de repente comprar em outro lugar. Mas é sempre mais difícil do que você simplesmente pegar e, se você, por exemplo, tivesse ali alugado, desaluga, vai para um outro lugar, aluga em outro lugar e assim por diante. Então existem outros lados também. Existe esse lado da mobilidade que pouco se fala a respeito. Nós, por exemplo, morávamos em Niterói. A gente morou em Niterói até 2010. E, infelizmente, eu devo dizer que quando eu fui morar em Niterói, em 96, era um lugar que eu adorava. Gostei muito de lá. Durante 10 anos eu gostei muito de Niterói. E chegou um ponto que eu já não gostava mais. A cidade se transformou. A cidade mudou à minha volta. E mudou para uma direção que eu, particularmente, eu não gostava mais de estar ali. De forma alguma, eu queria ir embora de lá, a qualquer custo. E essa foi uma das razões, inclusive, que fez a gente ir embora no final das contas. Então a cidade muda. E a gente precisa também levar esse tipo de coisa em consideração antes de repente, tomar uma decisão pela qual a gente vai ter que conviver para o resto da vida. Isso é só mais um aspecto para levar em conta também nesse momento que, de repente, você está aí pensando o que você vai fazer da sua vida. Para quem talvez já esteja aí mais velho, já esteja com a vida mais resolvida, com mais compromisso, talvez não dê para fazer muita coisa a essa altura do campeonato. Ou talvez até dê para fazer, se você quiser realmente fazer. Mas para quem está começando a vida, para quem é mais novo, eu acho que é um caminho que vale a pena refletir a respeito. Talvez possa fazer muito mais e muito diferente daquilo que a maioria das pessoas à sua volta vai bombardear em cima de você como se fosse a única opção disponível. Não é. A vida que a maioria das pessoas leva é apenas um tipo de vida possível. Existem outros. A gente está vivendo uma delas e é sensacional. Então, convido a vocês a conhecer um pouco mais sobre esse tipo de caminho também, talvez olhar para outras pessoas que também estão fazendo isso e se perguntar, será que eu não gostaria de fazer algo semelhante também na minha vida? Bom, era isso que a gente tinha para trazer. Estamos começando agora, 4º ano do Casal Partiu. Espero que a gente possa trazer outros assuntos ao longo desse próximo ano. A gente realmente não conseguiu falar muito sobre o que a gente está fazendo nos últimos 3 anos. A gente, na maior parte do tempo, está trabalhando, está resolvendo a nossa vida. Mas a gente vai fazer um esforço nesse próximo ano para comunicar um pouco mais. Tem muita coisa legal que acontece e que a gente, às vezes, não tem tempo mesmo de transmitir. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo super longo. Um grande abraço e techeculé. Bye, bye.